Então vamos nós, né? Bom dia mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui os slides para a gente poder continuar. Então, Kathleen, na aula passada a gente falou sobre a conciliação, não foi? Análise de conciliação, que é quando em um dado momento do ano fiscal algum valor ele foi lançado de forma errônea e aí até o dia 31 de dezembro esse valor ele deve ser corrigido, tá? Não importa se é para mais ou para menos, mas ele deve ser corrigido a fim de acontecer uma conciliação contábil, né? E aí nós falamos sobre isso. Continuando aqui no slide 83, tá? Ele fala aqui de balanço patrimonial. Então, balanço patrimonial é a principal demonstração financeira existente, ou seja, um relatório contábil obrigatório por lei. Ele mostra como de fato está o patrimônio da empresa, refletindo sua posição financeira em um determinado momento, no fim do ano ou em qualquer data pré-determinada. Então, o balanço patrimonial é, na verdade, uma conferência de tudo que a empresa tem, ou seja, quanto a empresa valia, quanto a empresa ela passou a valer, o que é que compõe a sua estrutura. Então, quando se fala em balanço patrimonial, é um levantamento de tudo o que pertence à empresa. E lembrando que dívidas, valores a receber, bens materiais, então tudo isso ele faz parte de um balanço, tá? Então, inclusive, tem muita empresa que coloca lá aviso fechado para balanço, então quer dizer, em um dado momento, estão fazendo o levantamento da empresa para saber realmente se a empresa está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo, se alguém está desviando alguma coisa da empresa, então ela tem esse objetivo. Então, inclusive, a partir do balanço é que se tem uma estimativa exata de crescimento de empresa, por exemplo, quando a gente assiste o Pequenas Empresas e Grandes Negócios, por exemplo, lá os empresários falam, esse ano a empresa cresceu tantos por cento, por exemplo. Então, esse crescimento ele é dado a partir dos dados levantados no balanço, tá? Então, é feito um balanço, ou seja, uma verificação de tudo que a empresa tem, e aí compara com o ano anterior. E aí é só jogar no Excel, então, por exemplo, se uma empresa ela tinha, um exemplo, ou melhor, se ela valia 50 mil e um ano depois ela está valendo, por exemplo, 90 mil, e aí é só jogar no Excel que ele vai dizer em porcentagem qual foi o crescimento da empresa, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, no próximo slide, ele dá um exemplo, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa planilhazinha, ele tem aqui, ó, nome da conta. Quando se fala em nome da conta, não é necessariamente uma conta no banco, né? Digamos, o segmento, ou seja, qual é o segmento aqui? Seria de máquinas, de clientes, ou seja, lá, por mercadorias, fornecedores e assim por diante. E aqui ele está dividido em três colunas. Ele tem lá o saldo anterior, movimentos e saldo atual. Então, o saldo anterior, digamos, quando está começando, melhor, vamos fazer uma comparação aí. Como o ano foi iniciado, digamos, que era o saldo anterior. A movimentação foi movimentada durante todo um período, por exemplo, digamos um ano, tá? Que não é o nosso caso agora, mas digamos um ano. E o saldo atual é fechando o ano, como é que a empresa está? Tá? Então, seria exatamente essa estrutura aí. Então, ele diz o seguinte, ó, na primeira linha aqui, ele tem aqui, ó, caixa, né? Aí tem uma coluna devedor, credor. Então, quer dizer que ele tem um crédito de R$ 1.000 na caixa, tá? Depois, desses R$ 1.000, ele movimentou, ou seja, foi debitado R$ 700, então foi tirado R$ 700 desse 1.000, consecutivamente na caixa, ou seja, nesse fim de período, ele tem lá R$ 300. Tá? Para ficar mais fácil aí, vamos delimitar esse tamanho de período, ao invés de um ano, um mês, por exemplo, tá? Então, quer dizer que no mês ele começou com R$ 1.000 na caixa, ele movimentou 700, então, consecutivamente, existe 300 lá na caixa. Ou melhor, no caixa, melhor dizendo, né? Em bancos, por exemplo, ele começou o mês devendo R$ 7.000, tá?
mas ele creditou, desses R$ 7.000, ele creditou R$ 1.800. Então, você está devendo R$ 5.800. Ele está vendo R$ 25.000 de estoque. Ele conseguiu, por exemplo, gerar uma outra dívida de estoque, ou seja, né? Então, R$ 2.300, consecutivamente, o saldo devedor dele no mês, só de estoque, é de 27.300. Ele tem um veículo, ou seja, mas esse veículo ele deve R$ 15.000, ou seja, tem um saldo devedor de R$ 15.000, tá? 15 mil. Ele tem, por exemplo, de clientes, ele teve uma movimentação de entrada, ou seja, de crédito, de 2.700, tá? Aí, mercadorias, ele tem aqui devendo de mercadorias, ou seja, devedor de mercadorias, tá? E ele movimentou, ele gerou um crédito aí de R$ 500, tá? Consecutivamente, ele ainda deve 500 aqui de mercadoria. Fornecedores, ele tem um crédito aqui de R$ 7.000 de fornecedores, mas desses R$ 7.000, ele gerou um déficit de 2, então quer dizer que ele passa a ter um crédito de 5.000. O capital inicial, ele começou com um crédito de R$ 40.000, tá? Então, não permanece R$ 40.000. Então, se você observar aqui, a empresa não tem crescimento nenhum. Por quê? Porque observe que nas últimas duas colunas, por exemplo, ele deve R$ 48.000, mas ele tem um crédito de R$ 48.000, tá? E isso, obviamente, não é uma coisa legal, porque a empresa não teve crescimento, tá? Ela tem como investir. Então, basicamente, é você saber que aí a empresa, nesse período, ela terminou no zero. Digamos que fosse o primeiro mês aí de abertura da loja, digamos assim, então a empresa terminou no zero. Nem aumentou e nem baixou, tá? Ela apenas se manteve. Porém, se a gente observar, a gente tem mais débito. O crédito abertura. Então, não foi bom esse primeiro mês aí, muito embora ter terminado, tá? Então, não foi um mês muito bom para a empresa. Então, criando dessa forma aqui, a empresa ela pode ter um estudo mais preciso do que entra, do que sai, do seu crescimento. E tudo isso só é possível a partir do momento de lançar dados, ou seja, de alimentar informações dentro da planilha, certo? Entendeu, Kathleen, essa parte? Sim, professor. Entendeu, né? Deixa eu ver se foi alguém que mandou aqui a mensagem. Continuando aqui, tá? A gente não vai fazer esse exercício, mas vamos lá. Demonstrativo de resultado. Este relatório é o demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, que é chamado de DRE. E tem como objetivo mostrar a posição fiscal da empresa e assim avaliar seu desempenho através da comparação de DRs anteriores. A partir desta medição é que serão tomadas as decisões futuras da empresa, medidas as eficiências de seus gestores e principalmente ser apurado se a entidade apresentou ou não lucro neste período. Então, o que é que acontece? A questão do balanço patrimonial, não existe digamos, um padrão de dizer o seguinte, ó, o balanço patrimonial ele deve ser feito a cada ano, tá? Ou o balanço patrimonial ele deve ser feito a cada 6 meses, ou ele deve ser feito a cada, por exemplo, um mês, né? Então, ele simplesmente não existe um padrão. Quem é que cria esse padrão? A empresa. E quando ele fala, por exemplo, digamos que vocês façam, melhor, você tem uma empresa e você queira fazer esse balanço patrimonial trimestralmente, tá? Então, a cada 3 meses, você fazer o balanço patrimonial.
quando chegar no balanço, por exemplo, fez 3, 3, 3, dá 9 meses, né? Então, quando chegar, por exemplo, no mês de dezembro, ou melhor, 3 vezes 4, 12, né? Daria 4 balanços, né? Quando chegar no mês de dezembro, um exemplo, fazer uma comparação das DERs, que são os demonstrativos de resultados. Né? Então, você vai fazer uma comparação. Por exemplo, está crescendo a empresa? Sim, não. Por exemplo, no primeiro trimestre, não houve crescimento. No segundo trimestre, houve crescimento. No terceiro trimestre, já houve um crescimento. Então, a partir daí, criar-se uma estratégia para no ano seguinte investir ou criar um plano de marketing. Então, essas DERs, que são os demonstrativos de resultados, eles servem para isso, para que a empresa possa criar uma ideia de como investir, ou do que aplicar, do que errado. Tá? Então, o objetivo principal é exatamente um crescimento da empresa. Tá? Investir naquilo que tem futuro, naquilo que não tem futuro. Essa questão de lançamento de dados, né, de informações. Tá? E as DRs elas servem para isso. Ok? Então, demonstrativo de resultados é exatamente demonstrar qual foi o resultado que houve durante um determinado período. E como eu falei para você, não precisa ser necessariamente um período curto para criar essa ideia aí. Ok? Ok. Compreendeu? Hein? Aham. Tranquilo, né? Olha só, no próximo slide ele fala aí, eles são demonstrativos, tá? A gente vai falar sobre demonstrativos. Aí vem aqui, ó, receita operacional bruta, ou seja, a venda de todos os produtos, mercadorias e serviços, tá? Então, ó, receita operacional bruta, tá? Receita é o que entra na empresa. Então, como colocou aí, vendas de produtos, mercadorias e serviços. Só que a receita operacional bruta, o próprio nome já está dizendo, ele não está livre de custos de produção ou de custos de vendas, de custos de serviço, digamos, de insumos, de impostos, não. Digamos o seguinte, você tem uma loja, um exemplo, tá? Você vendeu operacional bruta, é o valor que você vendeu. Aí tem também a receita operacional, por exemplo, 10 mil reais. Você pagou por esse produto. Né? Tá? Quanto você gastou, por exemplo, para vender esses produtos? Suponhamos que você tem aluguel, você tem água, você tem energia, você tem, digamos, uma funcionária. Então, você vendeu 10 mil reais, tá? Desses 10 mil reais, você então, o valor que sobrar é chamado de receita operacional líquida. Então, a parte operacional líquida, né, lá no Excel tem um exercício sobre a questão de atingir meta. Tá? Então, você dizer o seguinte, por exemplo, ó, todos os meses valor X. Então, esse valor X que você sabe, a partir daí você vai criar uma meta para que você possa. Então, digamos que você tem um custo e uma despesa de, lá, 5 mil reais por mês. Se você tem uma despesa de 5 mil reais e você quer ter um lucro de 40%, quanto você deve vender? Né? Então, aí você tem que ter um cálculo lá que vendou 10 mil reais por mês para que você. Se você não tem esse valor, dizer que você não está tendo por aí. Então, existe todo um cálculozinho aí
muito fácil. E imagina, por exemplo, você está vendendo lá, você vendeu 10 mil reais, você acha que você vendeu muito. Mas diante daquilo das obrigações que você tem, de pagamento e tal, muitas vezes esses 10 mil reais não é o equivalente a você ter uma empresa sustentável. Porque não é, porque se você simplesmente livrar o seu trabalho, você não terá um lucro. Um lucro. E aí por quê? É aquele verdadeiro cozinho. Como é, meu Deus? Desse, de dificuldades, se a empresa não tem um valor Professor, somente. Oi? Oi, pode tá falar, cortando, Kathleen. tá cortando muito a ligação, não tô conseguindo entender quase nada. Não sei se é a minha internet ou Olha, se é a... deixa eu olhar Mas aqui. eu acho, tenho certeza que seja a minha. Então, o que acontece? A minha aqui, ela não está 100%, mas ela está uns 80%. Então, assim, não está dando falha, não. Entendeu? Ela está, digamos, funcionando normal. Ela É, acredito que tenha deve sido a ser sua mesmo. aí. Mas se você tem uma loja, você vendeu, por exemplo, 10 mil reais, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que pagar energia, você vai ter que pagar água, você vai ter que pagar os impostos, você vai ter que pagar os produtos que você comprou. E muitas vezes esses 10 mil reais não é o suficiente para fazer com que a sua empresa ela seja uma empresa, digamos, sustentável, tá? Que seja vendida uma cidade, tá? Você tenha de onde tirar esse valor. Caso você não faça isso, caso a sua empresa não esteja gerando um lucro satisfatório, em caso de necessidade, como por exemplo esse que todos estão passando agora, a empresa não tem como se sustentar, tá? Porque ela não tem como se manter. Eu acho que a gente já falou durante essas de muita gente aí que tem, por exemplo, do e não quer saber, né? Olha, o aluguel é dia tal e pronto, acabou, se vire. E aí muita gente não tem condições de segurar esse tempo, tá? Então é necessário que se tenha um estudo do que você vende, do que você recebe, se o valor que sobra é satisfatório ou não. Então vem todo um estudo aí envolvido, certo? Entendeu agora? Kathleen, pode me ouvir, Kathleen? Ah, foi a internet que caiu. Posso, agora tô Ah, ouvindo. tá. Pronto, tranquilo. Então, entendeu aí sobre a receita operacional líquida? Aham, Pronto, eu tranquilo, vou vamos entender. lá. Aí vem, pronto, aí vem aqui, ó, resultado bruto. As despesas e receitas financeiras têm as variações monetárias e cambiais ativas. As variações, por exemplo, ela basicamente ela corresponde da seguinte maneira: o fabricante de tudo que produz, principalmente a parte de tecnologia, a parte de eletrônicos, né, para ser mais preciso. Então, muitas vezes, o que acontece? Esse valor ele tem uma constante oscilação. Ela tem uma constante oscilação. Por exemplo, eu tinha uma loja de informática e quando eu ia fazer compras, eu solicitava o catálogo e aquele catálogo ele válido que ele disse. Suponhamos se fizesse, por exemplo, produtos e eu escolhesse os produtos e não desse se não era válido. Ou seja, o fornecedor enviava um novo catálogo para mim. Por mais que eu escolhesse os mesmos produtos, o valor já não era o mesmo de ontem.
Então, esse valor geralmente era para mais, né? São variações monetárias. Tem, tá? Então, por que vem essa questão do controle, tá? Do resultado. E acontece muitas vezes isso. Aumentando o produto na prateleira. Por exemplo, ela comprou um produto que valia, por exemplo, que ela vendia de R$ 50, digamos assim, e o dólar valorizou. Então, quando o dólar valorizou, consecutivamente, se ela fosse comprar esse produto novamente para o fornecedor, seria mais caro. Só que ela tem em estoque. Aí muita gente faz o quê? Aumenta do estoque como se tivesse comprado um novo produto, mas na verdade comprou-se aquele produto mais barato. Eu não sei se é uma forma, mas eu já observei várias vezes o que acontece. Você tem a ideia também, os postos de combustíveis, por exemplo. Porque o combustível agora ele está nessa variação monetária. O combustível oscila também. Aí o que acontece? Cheio de combustível, ou seja, a reserva lá de amanhã está mais caro para compra, né? Ou seja, para os postos quando forem comprar, mas o cara já tem no estoque. Aí o que é que ele faz? Aumenta também, tá? Agora, quando diz, ó, a partir de amanhã os combustíveis vão baixar, eles não baixam, né, na bomba. Então espera o estoque acabar para as próximas compras, aí sim. Aí é quando as próximas compras, muitas vezes, o valor já tá mais alto novamente, ou seja, nós que ficamos no prejuízo. Então já vem o resultado operacional bruto, né? Quanto você gasta para vender isso daí, tá? Quando fala, por exemplo, operacional, digamos que você tem uma loja, então seria um controle do quanto você está gastando para vender. Tá me ouvindo? Pode me ouvir, Kathleen? Ô, Kathleen. Oh, oi. Oi, pode ouvir? Aí você agora tá igual a da Milena, caindo, chegando, caindo, voltando. Você já desligou o seu roteador? Oi? Você já desligou o seu roteador para testar, para ver se melhora? Porque às vezes é Já, já. oscilação de energia. É, eu Então, faço isso. Aí eu deixo uns 20 segundos ele desligado e depois eu ligo de volta. pode ser até menos que isso. Desligou, conta até 10, não precisa nem esperar os 20. Conta até 10, pode colocar de volta. Vamos lá. Então, ó, continuando aqui, vem resultado operacional antes do IR, que é o imposto de renda, tá? Então, toda empresa, ela paga o imposto de renda. E o imposto de renda, que é o imposto que vai financiar, e a gente até já falou sobre ele, que vai financiar saúde, educação e tal. Então, toda empresa ela tem que pagar, tá? O outro imposto que as empresas vão pagar é a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Inclusive, eu até já falei sobre isso. Então, a empresa, ela vai pagando todos os impostos, mas quando chegar no final do ano, por exemplo, tendo em base, ou tendo como base o lucro que ela teve, ainda existe uma porcentagem em cima do lucro líquido, ou seja, quando a empresa paga tudo e diz o seguinte, ó, eu tenho X valor que sobrou para a empresa. Aí, a partir daí,
ainda paga-se um certo imposto ao governo, né, sobre o lucro líquido. Aí vem lucro líquido antes das participações, ou seja, o que são participações, né? Participações de lucros, partes beneficiárias, fundos de assistência e previdência para empregados e resultados líquidos do exercício fiscal. Então, o lucro líquido tem um lucro líquido antes de você pagar, por exemplo, o FGTS, do UPI, do funcionário e tal, então, na verdade, são um monte de demonstrativos de resultado. Eu acho pouco provável de todas as empresas, aliás, da maioria das empresas fazerem isso. Eu creio que ele vai fazer o do lucro líquido, ele vai fazer do lucro bruto, ele vai fazer digamos, escolher quais demonstrativos seria mais utilizável, tá? Porque são muitos relatórios que se faz. Tá? Então, nesse caso aí, eu creio que ela vai escolhendo só aquilo que é útil e não fazer exatamente tudo. Mas que todos são importantes, tá? Todos podem ajudar de alguma forma. Na sequência, ele fala aqui, ó, o que é um balanço? Eita, esse daqui já vem com o resultado. Tranquilo. Então, ó, quando se coloca aqui, Ketley, o que é um balanço, ele já colocou aí, ó, é o resultado mensal das atividades contábeis da empresa de forma clara e resumida. Tá? Então, quando fala no balanço, é o levantamento de todos os dados da empresa, dado como base um determinado período, tá? Que, como eu falei para você, pode ser, digamos, a cada um mês, a cada 30 dias, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, a cada um ano. Mas aí vem uma observação: quanto maior for esse período, mais trabalhoso vai ser para fazer o balanço, porque vai ter mais informações para serem analisadas, ou seja, será mais demorada. Por exemplo, imagina você ter na sua casa, você fazer uma faxina uma vez por ano. Imagina na situação que fica, né? Ave Se você Maria. fizer, por exemplo, um dia sim, então, se você fizer um dia sim e outro não, a limpeza já vai ser mais rápida, porque a casa vai estar menos suja. Se você fazer uma vez por semana, já vai demorar um pouquinho, porque ela já vai estar mais suja. Se você fizer uma limpeza uma vez por mês, aí você passa um dia, aliás, um dia ou dois de limpeza. Se você passar, por exemplo, para fazer uma faxina em casa a cada ano, você vai passar uma semana só limpando a casa. Né? Então, quer dizer, quanto maior o período, mais demorado é. Tá? Ok? Então, aí já está a resposta. Aí vem outro exercício aqui, ó, o que significa a sigla DR, que é demonstrativo de resultados do exercício. Tá? Lembrando que quando se fala do exercício, ou seja, o ano contábil, tá? Inclusive nós estamos no exercício 2020. Vamos lá. Mais abaixo, ó, melhor dizendo, a lucratividade incondicional da empresa, possibilitar a o já está lá, e assim ela faz desenho financeiro. Então, quando se fala de desenho financeiro, é o que foi que a empresa cresceu, onde a empresa pode crescer, e a partir daí criar-se digamos, criar ideias para crescimento, melhor dizendo. Tá? Fazer planejamento. Sim, Kathleen, tudo bem? Aham. Então, observe aí que nós chegamos a 95 slides, tá? A 95 slides. Eu vou disponibilizar, eu vou mandar para o seu WhatsApp o link para fazer a avaliação, certo? Então, a avaliação ela vai ficar aberta até o horário da aula normal, ou seja, que é É. algo que você ficou com dúvida. Oi? Eu falei o seguinte: eu vou enviar a ação para você, tá? No seu WhatsApp, você terá até o
11 horas para responder essa avaliação, certo? Depois disso, a Certo. avaliação será bloqueada. E, Certo. você tem alguma Kathleen? Oi, professor. Vou repetir aí, tá? Eu estava colocando o seguinte, que nós já terminamos ali os 95 slides que nós tínhamos para ver, tá? E primeiro, saber se você tem alguma dúvida relacionada a qualquer assunto abordado no livro. Não, nenhuma. Tranquilo, né? Pronto. Sendo assim, eu vou disponibilizar para você o link da avaliação, tá? E aí você terá até às 11 horas para responder essa avaliação. Certo. Ok? Certinho? Então, Kathleen, ó, desde já foi um prazer esse período de aula, tá? Com vocês, na verdade. E, Também. como eu falei, a gente conclui hoje o curso, o seu curso, mas estamos à sua disposição, tá? Qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta, já sabe como entrar em contato, certo? Certo. Tudo bem? Ok, tá? Uhum. Então, eu vou liberar você para que você possa fazer a avaliação, certinho? Certo. Ok, tchauzinho e boa sorte aí, tá? Qualquer dúvida Tchau. é só falar, tá? Tchau, tá liberado.